Esses dois partidos, comunistas e democráticos, eles pretendiam defender os ideais, os objetivos, direitos dos operários e também dos trabalhadores livres. Foi fundado em São Paulo, em 1926, e queria mudar a classe desses operários da seguinte maneira: porque eles eram considerados inferiores, submissos, como se fossem praticamente escravos. Eles tinham poucos direitos trabalhistas, poucos direitos de participação política e trabalhavam muito. Para ter ideia, a maioria dos operários não sabiam ler, nem escrever, nem tinham direito ao voto. Mas tinham que trabalhar, como se fosse mesmo aquelas manivelas, trabalhando 14 horas por dia nas fábricas, para enriquecer os industriais, enriquecer os comerciantes, os banqueiros, porque tudo é uma rede. O industrial tem muitos funcionários, esses operários, a maioria vem do interior, trabalham feito escravo. Quando no final do mês tem a produção boa, o industrial passa para o comerciante. O comerciante, ao vender seus produtos, coloca grande parte do seu dinheiro nos bancos. Os bancos enriquecem, o governo dá ajuda para os bancos, para os banqueiros, e os banqueiros emprestam para os industriais. Aí vira tipo um círculo. E o dinheiro não sai dali, das mãos desse grupo. Aí por isso que é chamado de hierarquia. E esses partidos queriam mudar essa ideologia. Entendeu? Surgiu em São Paulo, mas logo se espalhou pelo Brasil todo. Olha, nesse período só havia 4 partidos no Brasil. Para ver como a história do Brasil ela é dinâmica, mas a maioria se dinamizam totalmente para privilégio de poucos e prejudicar o resto da população. Em 100 anos, o Brasil mudou muito. Claro que teve pontos bons, pontos positivos com relação à liberdade, melhoria nos serviços, na educação, na saúde, e também ajuda financeira de estrangeiros, indústria, tudo bem. Mas, com relação à política, às decisões das autoridades, a forma de selecionar os nossos governantes, parece que ela é eterna. Desde o início da colonização a hoje, é apenas... A gente pode até pensar, mas eu voto quem eu quiser, eu escolho quem eu quiser, mas se você for atrás na história do Brasil, é quase sempre os mesmos. Aí a culpa de quem é nossa, cara, sei que é nossa, né? Mas é porque as pessoas, às vezes, elas têm medo de mudar, têm medo de arriscar. A Constituição também, ela favorece muitos políticos, né? De reeleição, e a pessoa pode mudar digamos assim, de função. Era deputado, pode ir para senador, pode ser presidente, ou seja, pode viver a vida toda na política. E sabe que o dinheiro é fácil, sabe que o desvio é muito simples, e aí coloca o filho, o sobrinho, os parentes, a nora, aí coloca a família toda e fica somente aquele grupo, né? Mas isso não é só aqui em Teresina, não é só no Piauí, não é só no Nordeste, é no Brasil inteiro, é no Brasil todo. Há certos grupos que dominam e a maioria da população vive na miséria. Exemplo, no Maranhão, a família Sarney governou mais de 40 anos, né? Aqui no Piauí, Napoleão, Freitas Neto, durante muito tempo, né? E muitos outros, né? No Brasil teve muitos e muitos dos militares, é por isso que fica essa questão travada. Cresce um pouco, aí diminui. Nunca é aquele avanço como na China, na Índia, está acontecendo, na Rússia. O Brasil era para estar na frente desses países, com certeza. Porque tem matéria-prima, mão de obra, o que falta é só diminuir a roubalheira, né? E melhor distribuir a renda. Mas isso aí é outro assunto. Vamos para o movimento tenentista. Olha, esse movimento aconteceu em Copacabana, em 1922. No Rio de Janeiro, naquele período,
era a capital do Brasil e era o centro cultural, era o centro político, era o centro de tudo. Era até mais importante que a cidade de São Paulo, isso há 100 anos atrás, pouco tempo atrás, né? Então, lá aconteceu um movimento estudantil em que, no Forte Copacabana, em que os militares, principalmente ligados a aquelas, como se fosse, dentro dos militares tem determinados grupos que têm mais poderes, né, que têm mais influência na sociedade, na política, e tem mais autoridade. Tem os soldados, tem os cabos, não é isso? Tem os comandantes, os majores, tem os tenentes, os subtenentes, primeiro-tenente, e tem vários dessas categorias, né? Então, ainda hoje, né, tem essa divisão, e tem os que têm os cargos mais elevados, ganham mais autoridade e mais influência. Agora, nesse período, os menores eram praticamente, como eu falei também, eram muito humilhados, ofendidos, e faziam trabalhos que até os grandes tinham que fazer. Não era distribuído bem a divisão social do trabalho, e eram mal remunerados, e às vezes eram até presos, eram exilados, castigados por falta de alimentos, porque muitos deles não aceitavam essa exploração dos menores, né?